Fala pessoal, muito boa tarde a todos, já são quase 1 da tarde, né? E aqui a gente vai ver o Gambito Elefante, e essa partida aí vale a pena você acompanhar comigo, tá cheio dos táticos. Se você gosta de tático, sacrifício, é aqui que você tem que ficar. Cavalo F3 e o peão em D5, tá aí o Gambito Elefante. Dama em E2, isso é muito comum, tá? Ele jogar dama em E2 e aqui, depois de cavalo F6, ele foge para um cavalo para G1. Bispo para C5, da minha parte, ele joga o peão em H3 para tentar evitar, né? Evitar a entrada de cavalo ou de bispo ali. Roque da minha parte, cavalo C3 e bispo em F5 que eu joguei para proteger bem esse peão aqui. Ele avança o peão e eu capturo en passant. Ah, se você é iniciante e não conhece, dá uma olhadinha nas regras aí do en passant. Você captura o peão de D e torre em E8. Tentei pegar essa dama aqui, mas ainda tem proteção nela, tanto com o cavalo quanto com o bispo. Ele entrou com o bispo. Aí eu capturei o bispo e ele tá indo com 3 peões no centro. Esses 3 peões aí protegem bem, tá, o centro dele. Dama veio para D6, ele avança o peão atacando meu bispo. Eu posso ficar tranquilo aí que eu tô com a torre aqui. Eu joguei cavalo, ele jogou a roque grande e aí eu jogo o bispo em aliás, D7. Bispo D7, cavalo em F3 da parte dele. Eu jogo o cavalo em B4 e ele joga o rei ali em B2 para evitar, né? Ele sai com o cavalo, daria um cheque ali em A2. Avanço o peão. Esse avanço de peão não foi tão legal para mim porque eu fico sem casa de fuga para o cavalo. Dama veio para D2 e a dama minha veio para B6. Agora ele avança atacando o cavalo. Ele viu que eu estava sem casa de fuga. Eu avanço para aproveitar essa coluna, né? Ele não captura meu cavalo. Já que ele não capturou, eu fugi agora. Agora ele ataca meu cavalo aqui no outro canto, né, do jogo. Em G5, ele já avança o cavalo. Eu jogo o meu cavalo para H5. Ele joga a torre ali. Essa torre, ela tá oferecendo perigo, tá? Pro meu roquezinho aqui. E eu jogo o cavalo para B, aliás, C5. Cavalo C5, ele joga cavalo aqui em D4. Aqui, o que acontece? Eu jogo o cavalo em B3 e tem um lancezinho tático aí. Depois que ele captura, eu cato a torre dele, que é tudo que eu queria. Tirar aquela torre dele, ele fica com a torre a menos, tá? E aí ele vem atacando o meu cavalo com o bispo e ao mesmo tempo ele ataca a minha dama com um ataque descoberto. Eu volto aqui, ataco esse cavalo dele de B3 e ele agora vai querer atacar, ganhar meu cavalo, tá? Pega meu cavalo, eu pego o bispo dele de volta. Ele avança o peão dele, eu cato de dama mesmo, para não ficar com os peões desunidos, né? É bom que um ajude o outro. E agora que tá a jogada bacana aí do jogo, tá? Acompanha comigo que aí tá o grande lance do jogo. Ele viu com um cavalo super perigoso aqui. Cavalo quando tá nesses 4 quadradinhos aí do meio, você pode ver que ele vai oferecer perigo. E aqui eu tento evitar que ele entre em F3, F6.
E ele vem com a torre em F1 para botar mais pressão nesse cavalo aqui que vai entrar. Eu boto minha outra torre aqui embaixo em F8 e agora está formado uma pressão imensa dele sobre F6. E aí eu jogo a minha torre para bloquear a passagem da dama dele. E agora sim ele entra com o cavalo. Dá um pause aí para ver o que eu fiz agora. Tá? Eu vou botar já no título do vídeo, né? Como eu vou botar no título do vídeo, é um sacrifício. Capturei de dama mesmo. Depois que eu capturo de dama, ele vem de peão. Acho que foi a boa ideia mesmo ele capturar de peão, porque esse peão fica muito forte. Aqui fica pronto para dar um checkmate aqui. O beijo da morte, né? E aí eu protejo para evitar a entrada da torre. A torre dele lá em G1. Se a torre entra, já fica muito ruim. Ele vem aqui, captura o peão de C2, atacando o bispo. Eu protejo o bispo. O cavalo dele vem para E2. E aí eu ataco a dama dele. Agora é minha vez de ter iniciativa, né? Bateu, agora vai apanhar um pouquinho, tá? Ele vem atacando minha torre, eu protejo a torre com o peão. Ele ataca minha torre com o peão dele de H. Agora eu ataco a dama dele com minha torre, protegido pelo bispo e pelo peão. Ele captura e eu ataco novamente a dama dele. E agora, olha só que interessante. Depois que ele captura esse peão aqui, ele quer catar todos os peões para avançar aquele peãozinho ali, né? Eu venho atacando a dama dele e o cavalo dele com o bispo. Ele foge com a dama lá pro cantão de A, coluna A. Eu cato o cavalo dele sem pena e ataco a torre dele. E também ataco esse peão aqui e vou dar cheque nele. Ele ataca a minha torre. Eu não vou capturar a torre dele, né? Eu vou ganhar iniciativa dando cheque. Aqui eu tenho a iniciativa do jogo. Ele joga o rei para A1. Eu jogo minha torre para G2. É bom lembrar, para você que é iniciante, essa torre aqui nessa penúltima fileira é sempre muito forte, tá? Fica bem forte mesmo. E aqui, ó, ele joga a torre agora para tentar trocar a torre aqui. Ele quer entrar na coluna G com a torre dele, apoiado pela dama aqui que está em A5. Mas eu vou em cheque. Ele não viu que ele ia levar um fundão aqui, né? Cheque de fundão e aqui o mate. Muito bacana, né? Porque eu tinha perdido a dama, eu fiquei preocupado. Um belíssimo sacrifício contra um indiano aí de 1732. Forte abraço e até a próxima.